que está acontecendo no Pará? A luta continua. A luta, inclusive, está se aprofundando. Ontem, a Vivi Reis me mandou aqui, ela publicou nas redes dela, mas ela nem mandou ontem à noite, a Assembleia dos Professores e Professoras lá em Belém, que reafirmou a continuidade da greve. Tá? Então, a greve continua, a ocupação da Secretaria da Educação continua, e nesse momento, há um momento bem delicado agora, de grande tensionamento, porque o governador Helder Barbalho, do clã Barbalho, né, uma das cabeças coroadas da Frente Ampla que dá sustentação ao governo federal, ele está numa ação de dupla face. Uma ação que é dividir para reinar, ou seja, conquistar, comprar, obter adesão, rachar o movimento indígena. Então, ele obteve a adesão do, vamos falar sobre isso daqui a pouco, do povo Gavião, né, que rompeu a unidade indígena e está apoiando o seu governo. Aí fez ontem uma live e tal, olha aqui. Pessoal, nesse momento eu estou aqui recebendo os povos indígenas do Pará e passando a mão deles a primeira minuta da criação da... Tá aí, né? Fake news desde o começo, não eram os povos indígenas do Pará, era, pelo que eu sei, vou conversar com o Adriano Wilson e com a Margarete Maitapu sobre isso, era um povo indígena do Pará, o povo Gavião. Então, tem essa tentativa de compra, tem uma tentativa, são 3 frentes, né? Uma tentativa de pressão, ameaça, a gente mostrou aqui outro dia a invasão da sede do Sindicato dos Professores e Professoras lá em Belém por policiais militares. Não houve violência, mas foram lá numa postura de intimidação, e as ações claras de violência. Foi marcada hoje, para agora, às 9 da manhã, uma mobilização em frente à Assembleia Legislativa lá de Belém, lá do Pará, né, em Belém, que é onde onde foi aprovada a lei, tá? E recebi nesse instante aqui esta foto, deixa eu ver quem me mandou aqui, agora não estou localizando, mas agradeço demais ao Arthur Tuts, do PCBR de Belém do Pará, mandou agora há pouco essa foto, a Assembleia cercada por carros da Polícia Militar com ameaça de repressão contra indígenas, professores e quilombolas. E, paralelamente a isso, o que está acontecendo é uma campanha de fake news e desinformação, digna da extrema-direita. O governo do Pará está promovendo uma campanha de desinformação digna da extrema-direita, a tal ponto que a Defensoria Pública do governo está acusando o governo do Pará de divulgar fake news sobre indígenas. O que eles estão fazendo? Uma estratégia típica da extrema-direita. Eles estão usando perfis falsos para atacar a mobilização. Então, você está vendo aqui esse perfil aqui, Belinha, deixa eu ver o nome aqui, como é que é? Belinha Queiroz Pinheiro, ela dizendo aqui, esse pessoal da confusão já está dando nos nervos. E aí a foto é do nosso entrevistado de hoje, tá? Do Adriano Wilson, vai falar com a gente aqui. Aí você vai descobrir que esta foto desta Belinha, ela está nos bancos de imagens. Não é uma pessoa lá de Belém do Pará. Outro aqui, ó, o Zé Titânia, Zenaldo de Titânia, comentando, chega desse pessoal que não quer resolver e só fica atrapalhando. Aí você vai nos bancos de imagem e tem uma foto desta suposta pessoa no banco de imagem. Olha lá, no Terra, sorrir faz bem para a saúde, o que a ciência... Aí Filacap, coração pessoal, conheça as cores. Aí outro, Fiocruz, e você vai lá e vê que ele é uma foto oferecida em um desses bancos de imagem. Outra aqui, ó, tá típico da extrema-direita, esse Naldo maluco, né, para dar uma impressão de que a juventude tá com o Helder Barbalho, né? Ele aqui, só tem índio ligado ao PSOL nessa palhaçada, o resto já foi embora. É sempre assim, né? Tem 2 posts, tem pouquíssimos seguidores, está seguindo poucos, e aí você vai estar lá, ó, a foto do sujeito,
né, nos bancos de imagem. Olha essa última aqui, bem representativa também, do Dinaldo Vasconcelos. Eles inventam um nome, evidentemente, né? 2 posts, sempre assim. Foram criados esses posts esses últimos dias para fazer a campanha de desinformação, tá? Comentou: índio agora virou massa de manobra, lamentável. E fazendo comentário sobre a ação, está tendo uma ação importante de apoio ao movimento, o jornalista, o Adriano, que vai estar aqui com a gente, Adriano Wilkson. Tá? Então tá lá, aqui do lado você vê as fotos do sujeito, né, em bancos de imagem, tudo perfil fake de campanha de desinformação, campanha de fake news, ao estilo extrema-direita do governo Helder Barbalho. Então, para conversar sobre a situação lá no Pará, eu convidei a Margarete Maitapu. A Margarete, ela é uma das lideranças indígenas da mobilização lá em Belém do Pará. Ela é líder, ela é a coordenadora do CITA, que é o Conselho Indígena Tapajós e Arapiuns, que representa 14 povos de 119 aldeias dos municípios de Aveiro, Belterra e Santarém, no Baixo Tapajós. Tá? O Adriano, ele é repórter, roteirista, apresentador de podcast, atuou nas redações da Folha e do UOL, onde cobriu Olimpíadas e Copa do Mundo, produziu e apresentou, roteirizou e apresentou o podcast Os Grampos de Robinho, lembra, sabe, né? O Robinho é esse que está preso por estupro. E trabalhou no documentário sobre o mesmo tema na Globoplay. Hoje produz o podcast independente Carrapato é com Alegria, que recebo os dois aqui para uma conversa. Margarete, será que consegue abrir a sua câmera para entrar? Estou esperando, deixa eu ver. Vamos ver se ela... abre. Oi, Margarete, bem-vinda. Como está você? Tudo bem? Melhorando, né? Aos poucos a gente vai melhorando com a graça de Tupã. Que bom que você está aqui. Eu não sei se você já se conhece, o Adriano Wilkson, jornalista, mora em São Paulo, mas é paraense. Vocês se conhecem, não? Não, eu acho que não. Prazer, então, Margarete, prazer falar com você. Nossa. Legal. Sim. O Vitor Gemac dizendo: Mauro, sou do Sindicato dos Jornalistas do Pará e o nosso perfil já foi atacado por essa milícia digital do governador Helder Barbalho, quando organizamos manifestação contra a reforma administrativa do governo. Pois é. Margarete, fala para nós de qual é a situação neste momento da mobilização, da luta pelo fim da lei que encerrou o período de aulas presenciais nos quilombos e aldeias, e como está o nível de confrontação com o governo Helder Barbalho. Então, por Angaara, a todos e todas, bom dia. Hoje aqui nós estamos no 21º dia na ocupação da Quintaúri, né? Então, para a gente está sendo assim Tá muito difícil, na verdade, né, estar aqui, porque, como você acabou de falar, é uma fake news atrás da outra. Então, na verdade, nós continuamos na ocupação, e para que todas as pessoas possam entender como é que está esse processo e como é que nós chegamos até aqui. Na verdade, o que a gente pretende aqui é que precisa ser revogado essa lei para, então, fazer dar o processo de que seja feito o GT de trabalho, né? GT de trabalho, e aí então baixar o decreto para esse GT que seja indicado por nós, né? Pelas populações indígenas de fato, que entendam a nossa realidade, porque não adianta pessoas que não entendam da nossa realidade, uma vez que nós estamos aqui nesse espaço com 26 etnias, né, do oeste do Pará, e que nós precisamos ser ouvidos. Então, a gente sabe que essa lei ela não nos agrega, ela simplesmente acaba com a educação do estado do Pará, na verdade, e a gente só vai se deparar com isso quando a gente, de fato, conhece os nossos direitos quanto profissionais, quanto professores. Então, está aqui
é lutar por uma educação de qualidade, é lutar pelo bem também da população, dos professores, e também pensando que os nossos próprios, vamos dizer assim, que quem são nossos patrões são os alunos. Sem alunos, não há professores. Então, esses alunos a gente precisa cuidar como se fosse, né, na verdade, como eles são. Não são o futuro, eles são o presente. Então, nós estamos vivenciando aqui uma loucura, na verdade, que é a gente dizer assim, o governo, ele nunca foi bonzinho com a gente e não vai ser agora que ele vai ser. O que aconteceu ontem é uma forma de querer desistir, na verdade, dizer que a nossa luta é em vão e não dá a voz a nós. Então, para nós, assim, enquanto população indígena, é um retrocesso, sim, né? E a gente fica muito triste quando a gente ainda encontra parentes dizendo que a nossa luta não é uma luta coletiva, mas que a gente sabe que hoje muitas coisas estão acontecendo, propriamente dita, usando o dinheiro público, né? E isso para a gente é um desrespeito, sim, porque hoje a gente sofre com as nossas escolas, hoje nós sofremos com tudo o que está acontecendo e as pessoas acham que é brincadeira. Mas nós não vamos desistir, porque a luta ela vai ter que continuar, e a gente sabe que a nossa luta ela não é só a luta dos povos indígenas, mas é a luta dos povos quilombolas, é a luta dos povos ribeirinhos, é a luta dos povos tradicionais. Então, a nossa necessidade de estar aqui nesse espaço, defendendo os nossos direitos, eles é muito importante para continuar dizendo que nós não somos comprados por coisas que não nos favorecem. Nós não vendemos os nossos direitos. Nós queremos, sim, o nosso direito como tem que ser, digno, né? Então, diante disso, nós não estamos para brigar também contra parentes. Pelo contrário, a nossa briga é, de fato, com o governo, porque, ao mesmo tempo, quando o governo vai a nosso território, e lá eles são bem recebidos, né? E a gente chega aqui, nós somos totalmente mal recebidos. Inclusive, para a gente, isso se torna até um ato assim, de racismo mesmo contra nós. Né? Então, eu acredito assim que nós estamos aqui, não é porque nós queremos também, porque se realmente o governador quisesse acabar com essa ocupação, ele já tinha vindo conversar conosco, ele já tinha atendido o nosso pedido, ele já tinha revogado essa lei. A nossa pergunta é, por que ele não quer revogar a lei? Qual que é o problema nessa situação? Porque a gente sabe que é muito fácil. Quem está próximo a Belém é muito mais fácil de quem está praticamente bem distante de Belém, né? Porque aqui na ocupação nós temos populações que estão do Alto Tapajós, do Médio Tapajós e do Baixo. Então, além disso, nós temos vários parentes também. Então, quando a gente fala dessa forma, a gente não está só pensando em nós, né? Nós estamos pensando, de fato, naquelas pessoas que necessitam da educação de qualidade. Legal, muito importante. Adriano, muito bem-vindo, muito bem chegado. Você tem feito uma cobertura cotidiana da mobilização lá em Belém do Pará, mas estando em São Paulo. Qual é a tua ligação com Belém do Pará? Você é um jornalista aí, renomado. E segundo, você acabou virando... Margarete, nós que somos jornalistas, a gente odeia ficar na frente das câmeras. Nosso negócio é estar atrás das câmeras, estar registrando, estar cobrindo. Agora, por conta dessa campanha de fake news, você acabou sendo inserido na luta política aí lá no Pará. Então,
conta um pouco da tua ligação e como é que você está vendo esse momento da disputa ou do combate, do embate entre os povos indígenas, quilombolas, professores e professoras e o governo do Pará. Certo. Mauro, bom dia, obrigado pelo convite. Sim, eu sou paraense, nasci lá em Belém, minha família toda está em Belém, só que eu vim morar em São Paulo em 2010, vim fazer faculdade, vim trabalhar aqui, fiz minha carreira como jornalista aqui em São Paulo, mas sempre mantive e mantenho contato com os fatos lá do Pará. E, bom, no Pará o que está acontecendo agora é que existe um apagão de mídia, né, um apagão de imprensa. O governador Helder Barbalho conseguiu cooptar boa parte dos veículos de imprensa, dos jornalistas que ou estão trabalhando para o governo ou estão trabalhando em veículos de imprensa que recebem muito dinheiro do governo, portanto não fazem uma cobertura crítica das ações do governador. Então, eu acho que eu comecei a fazer os vídeos sobre essa mobilização lá dos professores e dos indígenas em Belém, e ganharam muita repercussão, eu acho que principalmente por isso, né? Porque a população de Belém não vê esses assuntos sendo tratados de maneira crítica, de maneira investigativa na imprensa local. Eu recebi muitos comentários e feedbacks nesse sentido. E o que está acontecendo lá, como a Margarete bem disse, é uma luta coletiva, unificada dos povos indígenas e dos professores que foram afetados diretamente pela Lei 10.820. Para quem não lembra, essa lei foi aprovada no final do ano passado, nos últimos dias lá da atividade legislativa na Assembleia. Foi uma lei empurrada goela abaixo, porque se você perceber, ela foi apresentada à LEPA no dia 16 de dezembro, ela passou por 3 comissões no mesmo dia e foi aprovada numa sessão secreta no dia 18, a qual os professores não conseguiram entrar, eles foram fazer protestos lá, foram recebidos com bala de borracha, com spray de pimenta, então não foi permitido que eles adentrassem, que eles entrassem na Assembleia, e ela foi aprovada a toque de caixa. O que essa lei faz? Ela revoga uma série de leis anteriores, inclusive a lei que regulamentava o SOME e o SOMEI, que é esse programa que existe há mais de 40 anos, que leva educação presencial, leva professores para as comunidades distantes do Pará, porque é bom lembrar, o Pará é o segundo maior estado da federação, existem várias comunidades espalhadas pelo estado que são de difícil acesso, então o governo dá uma gratificação para o professor pagar transporte, pagar hospedagem, às vezes eles têm que fretar um barco para chegar nessas comunidades. Esse programa existe há mais de 40 anos e o governador, numa canetada, num projeto que foi empurrado goela abaixo, ele revogou a lei do SOME e do SOMEI. E por isso, obviamente, revoltou as comunidades indígenas e os professores que atendem essas comunidades. Além disso, essa lei ela rebaixa a remuneração de uma série de categorias da educação. Rebaixa a gratificação de professores readaptados, acaba com plano de cargos e carreiras. Enfim, os professores, por causa disso, fizeram greve e tiveram a adesão, tiveram o apoio dos povos indígenas do Baixo Tapajós, que é no oeste do Pará. O que a gente viu durante esse processo, e eu queria enfatizar a estratégia colonizadora do governo do Pará, que é isso que você falou, Mauro, é dividir para conquistar. Porque enquanto os povos do Baixo Tapajós, nos quais a Margarete está inserida, estão protestando contra a aprovação dessa lei, o governador, de uma maneira muito estratégica e muito esperta, no meio dessa mobilização, ele vai até o povo Gavião, que é um povo do sul do Pará, e angaria o apoio deles. Como é que ele faz isso? O povo Gavião já tem anos, pelo menos desde 2023, está fechando estradas no sul do Pará, na terra indígena Mãe Maria, que é onde fica as aldeias deles, exigindo construção de escolas nessas aldeias e exigindo que o governador crie um grupo de trabalho para discutir a educação escolar indígena, que seja uma educação que tenha professores indígenas, que valorize o currículo com os saberes tradicionais. Então, o povo Gavião tem essa demanda histórica, e o governador nunca fez nada em relação a isso. Quando ele vai fazer? Agora, uma semana depois da ocupação da SEDUC em Belém, o secretário Rocieli Soares vai até a terra indígena e assina uma ordem de serviço se comprometendo a construir escolas lá na terra indígena Mãe Maria. Dessa forma, ele consegue a adesão, consegue o apoio do povo Gavião, e é o povo Gavião
que ontem fez essa grande mobilização em Belém para defender as ações do governo na questão indígena, né? E é muito interessante quando você olha os discursos que foram feitos na sede do governo, com a presença do governador, são sempre discursos que buscam opor o grupo Gavião com o grupo do Baixo Tapajós. Eles dizem que é preciso defender a lei, porque essa lei é o que vai garantir a discussão de um currículo escolar indígena. Eles opõem, o governador está conseguindo opor os dois grupos para criar na opinião pública uma narrativa de que esse grupo que está ocupando a SEDUC, junto com os professores, é um grupo radical, é um grupo motivado politicamente por partidos políticos, e é isso que, por exemplo, para conectar os assuntos, todos os assuntos que a gente está falando, é isso que a gente vê nesses perfis fakes que vieram nas minhas redes sociais para atacar as minhas postagens. Eles estão tentando criar uma narrativa de que esse grupo, que é o grupo que está ocupando a SEDUC, é um grupo motivado politicamente e que o governador tem sim o apoio dos povos indígenas do Pará. É uma guerra de informação, uma guerra de comunicação, e é preciso a gente ficar muito atento às estratégias colonialistas do governador Helder Barbalho. Bom, Margarete, o perfil Ministério Imaginário diz: salve Margarete, Surara, segunda cabanagem. O que é Surara? Ou Surará, não sei como é que fala, Margarete. Surara é o grito de guerra nosso, significa guerreiros, né? E vale ressaltar, eu acho que eu não lembro como é o seu nome aqui. Mauro. O outro de baixo. O Adriano. Então, Adriano. Eu acredito assim, Adriano, que a gente precisa também tirar essa concepção também. Quando você fala do Baixo Tapajós, não é só o Baixo Tapajós que está aqui nessa ocupação, né? Nós estamos com 26 povos, incluindo os Tembé, também, de uma outra região, né? Nós também temos o Suruí, também, de outra região, né? Então, assim, não é só o Baixo Tapajós que está aqui. Então, nós temos 26 etnias também que estão compostos aqui, né? Nós temos o Aiuai também. Então, quando as pessoas generalizam, né, dizem assim, só o Baixo Tapajós. Então, ou seja, é o que realmente as outras partes querem dizer, que é o Baixo Tapajós que está fazendo tudo isso aqui, mas não é. É a população que, de fato, estão sofrendo com essa necessidade. É essa população que quer realmente a revolução da educação. Então, eu acredito assim que nós, quando eles também dizem que nós estamos pela cabeça do Sintep, a gente diz que não, nós temos pensamentos positivos. Na verdade, nós temos os nossos próprios pensamentos e nós sabemos das nossas necessidades. Então, nós firmamos uma aliança em relação a isso, a luta pela educação. Então, é importante que coloque isso, né? E assim, há uma necessidade, porque quando isso acaba acontecendo, eles generalizam tudo isso, né? Inclusive ontem, na fala do governador, dizendo que eles já estavam com toda essa população. Pelo contrário, então isso quer dizer que eles desmerecem os povos que estão aqui nessa ocupação. Margarete, uma questão, várias pessoas colocaram aqui, havia uma preocupação com a ida do povo Gavião, ou de parte, né, do povo Gavião, para Belém, nesse acordo com o governador. Falava-se até da possibilidade deles irem até a SEDUC e o pessoal temeroso de confronto. Como é que houve um encontro de vocês com o povo Gavião? Tem possibilidade de confronto? As coisas estão tranquilas entre vocês? Então, como eu já havia falado, aqui nós não estamos para guerrear contra parentes. O nosso maior, né, hoje, alvo é o governador, porque é ele que precisa nos ouvir. A gente não precisa de que essas leis elas sejam colocadas para nós de goela abaixo. A gente precisa entender quais são os processos, né? E aí, então, dizer assim, que independente de qualquer coisa
que se os parentes vierem para conversar com a gente está prontamente a dialogar, a dizer qual que é realmente o nosso pensamento. Porque, dentro de tudo que a gente pensa, e esse plano que foi, por incrível que pareça, esse plano, essa pauta que foi ontem feita, foi uma pauta que foi feita aqui por essa população que está aqui na SEDUC, né? Então, se não fosse essa manifestação, essa ocupação aqui, vocês acham que tinha sido feito isso? Uhum. Né? Então é preciso que a população entenda isso também. Então, a gente não está querendo julgar as pessoas, nós queremos que as pessoas entendam que não é que nós não aceitamos o que ele está colocando, não, nós aceitamos, mas desde que ele revogue a lei para poder, assim, dar complemento para a gente continuar a segunda etapa. Então, essa parte que ele disse que aprovou ontem é a segunda parte do que nós já havíamos proposto aqui. Então, a pauta que é discutida foi uma proposta nossa da ocupação. Perfeito. Adriano, bom, primeira questão de fato, esse silêncio da mídia paraense é muito chocante, porque quando eu tive as primeiras notícias do que estava acontecendo aí, o que eu fiz? Vício de jornalista, né? Fui olhar o site do Liberal de Belém, fui olhar o Diário do Pará, não tinha uma notícia, está tendo repercussão internacional e os jornais da mídia tradicional paraense simplesmente, visivelmente, censuram o que está acontecendo. Queria te fazer uma última questão, sei que você precisa sair, a Margarete também, que é como é que você imagina a repercussão disso que está acontecendo, o desgaste do governo Helder Barbalho, opa, Margarete, deu problema aqui na conexão, pensando na COP. Né? Eu tenho visto vários líderes indígenas dizendo, olha, nós vamos cercar Belém durante a COP. Como é que você vê a repercussão, o desdobramento desse combate, desse embate agora durante a COP? Certamente, eu acho que essa é a grande crise do governo Helder Barbalho, que durante boa parte do primeiro mandato dele e desse, sempre teve níveis de aprovação muito altos, né? Foi reeleito com muita facilidade, e agora ele enfrenta uma crise que é uma crise provocada pela gestão neoliberal que ele faz na educação do Pará. É bom lembrar que o Rocieli Soares foi ministro do Temer, e é o secretário de Educação, foi ministro da Educação do Temer, foi secretário do Dória, e esse senhor, na verdade, ele representa os interesses dos empresários da educação nos estados em que ele comanda a parte de educação. Então, isso é uma coisa, inclusive, que eu estou investigando os contratos que o Rocieli Soares assinou com várias empresas, já fiz matéria sobre os contratos que ele fez com a Starlink, vou soltar daqui a pouco, saindo aqui da live, soltar um vídeo contando sobre um contrato com sérios indícios de superfaturamento que ele assinou com uma empresa do Amazonas, para fornecer equipamentos para o Centro de Mídia da Educação Paraense, que é esse estúdio que transmite as aulas online para as comunidades do interior. Então, é importante a gente estar atento a essa gestão neoliberal da educação do Pará, comandada pelo Rocieli Soares, que é isso que provoca essa crise, né? É contra isso que os professores e os povos indígenas estão se levantando, porque isso afeta diretamente a qualidade da educação. E, obviamente, a gestão que ele está fazendo dessa crise só tende a acirrar os ânimos, né? Então, eu estou vendo muitas lideranças indígenas que estão dizendo que se essa lei não for revogada, a COP 30 está ameaçada. É preciso a gente ficar atento a isso, que a COP 30 é esse grande evento, e tanto o governo do Pará quanto o governo Lula vão usar como uma vitrine de realizações dos governos na questão ambiental, na questão indígena, mas na prática o que a gente vê é que o governo Helder Barbalho fez um ataque, está fazendo um ataque direto à educação pública do Pará e aos povos indígenas do Pará que precisam dessa educação pública gratuita, de qualidade, e isso não está acontecendo. Então, a gente vai ficar atento, e eu, da minha parte, vou seguir investigando, fazendo o que eu sei fazer, que é investigar os contratos públicos, as relações entre o setor público e privado, e reforçando, daqui a pouco eu vou soltar esse vídeo, que é essa denúncia, falando sobre esse contrato
com indícios de superfaturamento que o Rocieli Soares assinou lá no Pará. Onde você vai soltar esse vídeo, Adriano? No meu Instagram, daqui a pouco. É isso, ó. Vocês estão vendo aqui, @Adriano Wilson, lá, acompanhe o perfil do Adriano. Lá ele tem feito uma cobertura muito diferenciada, não só dessa crise, como da situação no Pará. Por exemplo, Starlink, o tema Starlink do Elon Musk. É um tema que você tem acompanhado e tem feito, de fato, uma cobertura muito relevante. Então, acompanhe. Vou liberar o Adriano, que ele tem uma reunião agora às 10 horas em ponto. Obrigado demais e termino com a Margarete aqui com mais uma questão para ela. Obrigado, Adriano. Obrigado demais. Vamos ficar em contato. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Prazer falar com você. Tchau, Margarete. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, foi um prazer. Margarete, exatamente essa questão que eu queria te perguntar, que é a COP, né? Eu tenho visto várias manifestações de lideranças indígenas voltadas para a luta imediata, mas olhando para a COP, né? Sim, exatamente. Então, até a gente, nós aqui, né, nós dissemos assim, se não revogar a lei, não terá COP. Porque é isso, a COP é para quem? A COP não é para nós, né, populações tradicionais, muito menos para as populações civis. A COP é para os grandes empreendedores e que, na verdade, é colocar para o mundo que está tudo bem no Pará, né? Então, não está. Já começando aí pela questão da educação, do retrocesso da educação e também a questão da saúde, que também não é uma das melhores. Então, por que ter COP se ele não quer nem atender a população que existe aqui? Então, isso para a gente é revoltante, né? E aí, então, enquanto é o que a gente diz, enquanto não ser revogado, vamos permanecer ocupando e vamos começar a divulgar também os trabalhos que serão feitos aqui na ocupação. Porque é isso, onde tem pessoas, a gente tem que fazer as coisas também fluírem, né? E quem quer ter uma ideia de como é que o governo Helder Barbalho vai tratar os povos indígenas, os quilombolas, professores e professoras, e olha, se preparem, porque Belém vai ter gente do mundo inteiro querendo, inclusive, dialogar, se solidarizar. A gente tem visto diversos artistas mobilizando-se, né, de Anitta, Dira Paz, apoiando a luta de vocês. Belém vai encher. Como é que o governo Helder Barbalho vai lidar com essa gente? Está aqui. Agora, neste instante, em frente à Assembleia Legislativa de Belém do Pará, está lá cercada pela polícia militar para reprimir quem ousar chegar aí para protestar diante da Assembleia Legislativa. Essa COP vai ser uma crise sem tamanho para o governo Helder e para o governo brasileiro, se as coisas continuarem sendo conduzidas da maneira como estão, né, Margarete? Exatamente. Mas é isso, né? A gente sabe que em período de campanha, né, a gente promete mundos e fundos, né? Mas aí cumprir que é o problema. E aí a gente não tá nem pedindo um favor, né? A gente está buscando o direito que realmente é nosso. Então a gente precisamos ser ouvidos. O que nós sempre falamos, fazer algo para nós sem nós, isso é muito desmerecer todo mundo mesmo, né? Então, nós precisamos ser ouvidos, ser consultados, então a gente precisa ter consulta prévia, livre e informada. Essa é o nosso foco e nós queremos dizer assim, nós não vamos desistir, enquanto tiver um aqui, nós vamos estar presente. Legal. E é isso. Margarete Maitapu, super, super obrigado pela sua disponibilidade, generosidade. A gente tem acompanhado todos os dias aqui no Manhã Brasil, no canal Jones Manuel, a luta de vocês, dado apoio, espalhado. Olha, como disse, como alguém gritou aqui, Surará. Surará é assim? Surara. Surara, pronto. Surara, estamos juntos, viu? Muito obrigado, Margarete. Também, um bom dia a todos. Bom dia. E é isso. Legal.